Falar em montar um negócio, antes de qualquer coisa, é importante fazer uma modelagem de negócios. O que é uma modelagem de negócios? Sou eu, como fosse um engenheiro, enxergar a planta baixa de uma obra, entender o como vai ficar a casa. Então eu preciso primeiro começar pela pessoa mais importante do negócio, que é o cliente. Entender qual é a necessidade do cliente, qual é a sua dor, qual é a sua angústia, qual é a sua necessidade. Diante disso, fazer um personograma ou um arquétipo desse cliente. Entender quem ele é, onde ele mora, qual que é a idade, qual que é a característica dele, enfim. Identificamos cliente, passamos por uma coisa chamada, bem bacana, chamada proposta de valor. O que é proposta de valor? É, a partir do arquétipo, você entender por que o cliente vai na sua empresa e não vai na concorrência? Quer seja prestação de serviço, quer seja comércio, enfim. O que o cliente deseja que você o atenda? E aí tem uma sacada. Porque normalmente o empresário fala, eu vou entregar isso para o cliente. Não, não é isso. O cliente quer ser atendido por uma dor. Então, quando você faz esse arquétipo, você já automaticamente descobre essa necessidade. Perfeito, já marcamos duas situações da modelagem de negócios. Entra no terceiro, que é o relacionamento com o cliente. Como que você vai se aproximar desse cliente? É via visita, é via WhatsApp, enfim, como que você chega até ele? E aí entra uma situação, mas eu acho que é meu cliente. Não, não tem que achar, eu tenho que entender como que eu me aproximo. Qual é a estratégia que eu farei para chegar perto desse cliente? Bacana, passamos por quarto, que se chama canais. E o que são os canais? Quais são os meios de comunicação que são fundamentais para que o cliente te encontre? Ele precisa falar com você imediatamente. Onde que ele vai te encontrar? WhatsApp web, telefone, WhatsApp, qualquer coisa assim, né? Internet, site, Instagram, enfim, você vai deixar um meio de comunicação que o seu cliente consegue falar com você sábado, domingo, feriado. Passamos pelo quarto, agora nós vamos por uma coisa que é importante. Eu falo para que é a mais importante além do cliente, as atividades principais. Quais são as atividades principais do seu negócio que você fará? Porque é a partir daí que vai entrar a palavrinha mágica chamada recurso financeiro, dinheiro. Quais são as estratégias de atividades e as que mais funcionam para você atender aquele cliente? Fez as atividades principais? Agora você vai falar o seguinte: quais são os recursos que você precisa para atender o cliente, para você criar um relacionamento, para você fazer o canal, para você fazer a proposta de valor? Desde recursos humanos até uma estrutura. Eu falei que eu vou fazer uma visita, eu tenho que ter um veículo. Eu falei que eu vou ter pessoas, eu tenho que ter colaboradores. Enfim, eu vou fazer toda a descrição do que eu preciso para. E aí entra uma coisa, ninguém ganha dinheiro sozinho, ninguém consegue chegar até aquele cliente se não houver e não tiver uma coisa importante, chamada parceria. E aí entra uma das características empreendedoras importantíssima, network ou rede de contatos. Quem são essas pessoas, quem são as empresas que farão ou fará você chegar até esse cliente? Exemplo, tem um cliente que é extremamente estratégico para o meu negócio, mas eu não o conheço. Quem que vai me fazer chegar até ele? Eu preciso desses parceiros. E aí entra a parte importante do negócio. Fonte de recursos. Através das suas atividades principais ou as atividades chaves, quanto de negócio, quanto de dinheiro que aquelas atividades darão para o seu negócio. E aí você vai elencar e vai falar o quanto daquilo que você precisa fazer para ter receita. Se a gente está falando de receita, nós também temos uma coisa chamada despesa. Se eu falei que eu vou fazer uma proposta de valor para o meu cliente, eu vou atender meu cliente, eu vou criar uma rede de relacionamento, eu vou criar canais, eu vou precisar de recursos, quanto custa para que aquilo funcione? Quanto custa para o seu negócio funcionar? IPTU, imposto de renda, alvará, todos os documentos, todas as informações financeiras que farão o seu negócio descapitalizar? E é aí que entra uma situação, né? Porque as pessoas falam assim, é muito fácil fazer só um plano de negócios. Calma, porque para fazer um plano de negócios, primeiro você precisa fazer uma modelagem de um negócio. Primeiro, lembra que eu falei da planta baixa e da planta de execução? O modelo de negócios ou Canvas, ele é uma planta baixa. Você vai enxergar o negócio como um todo. E o plano de negócios, é o momento que você falar, agora eu vou implantar, eu vou entender especificidade de cada ponto daquilo que eu falei. E essa modelagem de negócio nada mais é do que um canvas. E que é importantíssimo um empresário, um futuro empreendedor saber e conhecer para tomar decisões se ele vai implantar ou não o negócio. E eu vou dar um dado alarmante. Apenas 20%, 10% da população faz uma modelagem de negócio. Muito desconhece, porque acha que vai ter trabalho, mas é eficiente e eficaz para o seu negócio.